dia, graça e paz, querido irmão, amigo. Mais um dia chegando até você, nosso dia a dia com Deus. Todo dia uma palavra de bênção para a sua vida, a palavra de Deus chegando até você. Quero deixar com você hoje um texto lá do segundo livro de Reis, capítulo 7, a partir do versículo 3. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Meu querido irmão, amigo, esse é um texto bastante interessante. Conta a história aqui de 4 leprosos. E os leprosos viviam fora da cidade. E num tempo em que o povo de Israel estava ali sendo atacado pelos arameus, cercado por eles, e os leprosos, eles esperavam a morte. Então, eles tiveram que tomar uma decisão muito corajosa, uma decisão que eles tomaram e que, por causa dessa decisão corajosa, eles foram abençoados e puderam abençoar outras vidas. Diz o texto que eles esperavam a morte fora da cidade e resolveram ir no acampamento dos arameus. Pensaram assim: olha, o máximo que pode acontecer é eles nos matarem, mas se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer também. Então vamos lá. E chegando lá, os arameus tinham ido embora, deixaram tudo para trás, porque o Senhor tinha feito ali parecer para eles que havia um grande exército indo contra eles, e eles então fugiram e deixaram tudo para trás. Aqueles leprosos puderam então se alimentar, puderam ali pegar também algumas coisas para eles. Então eles se alegraram naquele dia. Os seus inimigos foram embora e deixaram tantas coisas para eles naquele momento que eles também tanto precisavam. Então, meu querido irmão, meu querido amigo, às vezes você precisa também, como aqueles leprosos fizeram, tomar decisões corajosas. Decisões corajosas que abençoarão a sua vida, abençoarão a sua casa, abençoarão a sua família. Às vezes nós precisamos pedir ao Senhor discernimento. Senhor, o que vamos fazer diante de determinada situação? Qual a direção que vamos tomar? E às vezes Deus está falando para nós para ir em determinada direção, e essa decisão precisamos coragem. Precisamos coragem muitas vezes para mudar as atitudes. Precisamos coragem para mudar as ações, a maneira de viver. Precisamos de coragem para que possamos muitas vezes tratar com alguém, falar com alguém, demonstrar amor, o perdão. Precisamos de coragem. E Deus é aquele que nos dá coragem. A Bíblia diz que
Deus não nos dá espírito de medo, de temor, mas Ele nos dá espírito de coragem. Também outro fato importante nesse texto é que aqueles homens tomaram essa decisão corajosa, foram abençoados, e por causa dessa decisão corajosa, eles também puderam abençoar outros. Diz o texto que eles estavam tão alegres, né? Mas eles pensaram no outro. Eles disseram: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Temos que ir lá contar ao rei. Eles estão na cidade, estão morrendo de fome, porque estão aqui com os inimigos à sua volta, achando que eles estão aqui. Nós precisamos ir lá contar para eles, para que eles também sejam abençoados. Não podemos ficar calados. Meu querido, nós não podemos ficar calados diante das boas notícias, das boas novas do Evangelho. O Evangelho que tanto nos abençoa. Às vezes, por exemplo, para tomar a decisão por Jesus, nós precisamos de coragem de enfrentar aqueles que são contrários a isso. Mas nós não podemos guardar só para nós essa decisão. Hoje é dia de boas notícias e nós não podemos ficar calados. Que Deus nos abençoe, nos ajude a levar o amor de Deus na nossa casa, nossa família, nossos parentes, nossos amigos, pessoas que estão à nossa volta, mas que nós possamos não ficar calados, porque hoje é dia de boas notícias. Que Deus te abençoe, que Ele nos abençoe, que possamos realmente aprender com esses homens coragem e prontidão em fazer aquilo que Deus deseja, em levar as boas novas, em andar com Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá, pela alegria de termos o Senhor na nossa vida. Ó Pai, ajuda-nos, ó Pai, a sermos corajosos pelo Senhor, a tomarmos as decisões certas, a não nos deixarmos levar pela fraqueza, pelo desânimo, pela acomodação, esperando simplesmente que as coisas aconteçam, mas tomarmos decisões e agirmos segundo a Tua vontade, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, dentro de todas essas coisas, a levarmos a Tua palavra, a levarmos o Teu amor, a levarmos as boas notícias que o mundo precisa, que aqueles que estão à nossa volta precisam saber que Jesus é o único Senhor e o único Salvador. Ajuda-nos, ó Pai. Não há outra coisa que possamos fazer. Nós precisamos, ó Deus, testemunhar do Teu amor. Ó Pai, te pedimos pela Tua misericórdia sobre a nossa cidade, o nosso país, sobre o mundo, nesse tempo. Ó Deus, que nesse tempo também pessoas estejam ouvindo a Tua voz, que nós sejamos instrumentos para levar boas notícias que trazem esperança para o povo, boas notícias que falam do Teu amor, boas notícias que falam do Teu cuidado, Senhor. Que, ó Deus, nós possamos ver mudanças no nosso país, na nossa cidade. Possamos ver as pessoas se voltando para o Senhor, mesmo nesse tempo de pandemia, de crise, mas que haja um olhar para o Senhor, que haja arrependimento, que haja mudança de vida. Ó Pai, ajuda-nos a transmitir as boas novas do Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por todas as coisas. O Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre. E nós te agradecemos por isso e te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Que você e a sua família tenham um dia na presença de Jesus.